Está aberta. Está aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Informo aos senhores e senhoras que esta sessão acontece com base no nosso regimento interno, em seu artigo 92, por iniciativa do excelentíssimo senhor deputado Odilon Aires, para a outorga do título de cidadão honorário de Brasília ao doutor Geraldo Brindeiro. Tenho a honra de convidar para compor a mesa o excelentíssimo senhor cidadão honorário de Brasília, doutor Geraldo Brindeiro. Convido para compor a mesa, representando o excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal neste ato, a procuradora-geral adjunta da Procuradoria do Distrito Federal, Beatriz de Sorte. Convido também para compor a mesa o excelentíssimo senhor ministro do Superior Tribunal de Justiça, Dr. José Arnaldo da Fonseca. Convido para compor a mesa também o excelentíssimo senhor ministro do Superior Tribunal Militar, Aldo da Silva Fagundes. Convido também para compor a mesa o excelentíssimo senhor ministro do Tribunal de Contas da União, Ademar Palladini Guise. Convido também para compor a mesa o excelentíssimo senhor autor do decreto legislativo e do requerimento desta homenagem, o excelentíssimo deputado Odilon Aires, também presidente regional do PMDB. Quero pedir a todas as demais autoridades que se sintam à mesa conosco, em função da nossa situação de espaço físico, não temos como colocar todas as autoridades que desejávamos colocá-las à mesa. Convido a todos para que nos coloquemos de pé para entoarmos o hino nacional brasileiro.
conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pavio do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente verso esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, clarão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado. Bendiga o verde ouro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues na justiça, clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém que adora a própria morte. Terra dourada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Nesse instante, quero convidar o excelentíssimo senhor deputado Odilon Aires para, junto comigo, fazer a outorga do título de cidadão honorário de Brasília ao doutor Geraldo Brindeiro. Neste momento, concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Odilon Aires, autor do decreto legislativo que concedeu este título ao doutor Geraldo Brindeiro e do requerimento que possibilitou esta sessão. Com a palavra o deputado Odilon Aires.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Legislativa, deputado Geraldo Magela, excelentíssimo senhor cidadão honorário de Brasília, doutor Geraldo Brindeiro, excelentíssima senhora procuradora adjunta da Procuradoria do DF, Beatriz Cristo Torres de Sardi, excelentíssimo senhor ministro do Superior Tribunal de Justiça, José Arnaldo da Fonseca, excelentíssimo senhor ministro do Superior Tribunal Militar, Aldo da Silva Fagundes, excelentíssimo senhor ministro do Tribunal de Contas, Ademar Gris, deputados aqui presentes, nosso líder da bancada, deputado Luiz Estevão, deputado Jorge Cauí, do nosso partido, do PMDB, deputado Manuel de Andrade, deputado Daniel Max aqui presente, nosso companheiro de bancada, deputado César Lacerda, Benício Tavares, deputado Eurípides, deputado João de Deus, do PDT, aqui presentes, demais componentes daqui, doutor Humberto, presidente do Ministério Público DF, demais componentes aqui desta casa, público aqui presente, a imprensa e demais pessoas, minha senhora Helena Aires aqui presente, a senhora Paula, esposa do doutor Geraldo Brindeiro e filhos. Sinto-me honrado neste momento em saudar o cidadão Geraldo Brindeiro. Não quero aqui, nesta minha pequena preleção, justificar o porquê do título de cidadão brasiliense que lhe foi concedido por esta casa, mas gostaria de lembrar um pouco a sua atuação. Pois com muito trabalho e dedicação, tornou-se uma das personalidades mais importantes de Brasília. Após se formar em Direito em 70, na Faculdade de Direito de Recife, a precursora dos cursos jurídicos do Brasil, o jovem advogado Geraldo Brindeiro, atendendo o convite, em 71, do ministro Jaci Falcão, veio trabalhar na sua assessoria jurídica no Supremo Tribunal Federal. Chegou a Brasília cheio de propostas e com o ideal de lutar para consolidar o Estado de Direito e fortalecer as instituições de nosso país. O cidadão Geraldo Brindeiro ocupou diversos cargos públicos, técnico em controle externo do Tribunal de Contas da União, procurador do Instituto Nacional de Reforma Agrária, ambos por concurso público. Em 75, depois de passar com louvor no mais disputado concurso, foi nomeado procurador da República, sendo o mais jovem procurador, e passou a oficiar junto ao extinto Tribunal Federal de Recursos até o final de 88, quando aquela corte foi transformada em Superior Tribunal de Justiça. Em 1989, mais precisamente 27 de fevereiro, foi promovido subprocurador-geral da República, passando a atuar junto ao Superior Tribunal de Justiça. Naquele mesmo ano, passou a ser o vice-procurador-geral eleitoral, oficiando junto ao Tribunal Superior Eleitoral, passando a partir de 1990 a ter assento no plenário daquela egrégea corte. Em abril de 1994, foi designado subprocurador-geral junto ao Supremo Tribunal Federal, com assento na primeira turma, com a função de emitir pareceres, especialmente em ações diretas de inconstitucionalidade. A sua brilhante carreira foi coroada definitivamente no ano passado, depois de escolhido por seus pares e aprovado por unanimidade pelo Senado Federal, o mais novo subprocurador-geral da República foi nomeado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso procurador-geral da República, o mais alto cargo de sua carreira. O seu trabalho tem sido voltado para a valorização do Estado de Direito em defesa das instituições democráticas e permanentes. As raízes do cidadão Geraldo Brindeiro estão fincadas em Brasília,
é uma pessoa totalmente integrada à sociedade brasiliense. Depois que aqui chegou, deixou a cidade somente por um curto período, quando foi para os Estados Unidos fazer o seu mestrado em Direito na Universidade de Yale. Em 1990, recebeu da mesma instituição o justo título de doutorado em Direito. A sua vida acadêmica e cultural enriquecem a nossa cidade. Há mais de uma década, lecionando na Universidade Federal de Brasília, o cidadão Geraldo Brindeiro tem dado uma contribuição importante para a formação dos quadros jurídicos da capital federal. São bacharéis, advogados, procuradores, juízes. A sua experiência, entretanto, ultrapassa os muros da comunidade acadêmica, chegando aos diversos segmentos da sociedade através de artigos publicados nos mais diferentes meios de comunicação. Finalizando, gostaria de frisar que o fato mais marcante da vida do cidadão Geraldo Brindeiro, que muito lhe orgulha, foi o nascimento dos seus 3 filhos aqui no Distrito Federal, que aqui posso registrar a presença de Margarete, de Jorge e Charles. Ele, juntamente com a sua querida Paula Brindeiro, escolheu Brasília como local ideal à perpetuação da sua trajetória vitoriosa. Foram, entre estas e outras razões, que nos levaram a conferir-lhe o título de cidadão honorário de Brasília. Parabéns. Esta presidência registra com muita satisfação e agradece a presença da senhora Paula Brindeiro, esposa do homenageado, dos seus filhos Margarete, George e Charles, que aqui estão conosco. Agradece também e registra com muita satisfação a presença do senhor Procurador-Geral do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Dr. Humberto Adjuto Ulloa, do excelentíssimo Procurador-Geral da Justiça Militar, Kleber de Carvalho Coelho, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da Justiça do Trabalho, Jefferson Luiz Pereira Coelho, do senhor Eduardo Muricy, representando o excelentíssimo senhor Presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Marco Vilas. Concedo a palavra, neste momento, ao excelentíssimo senhor deputado Eurípides Camargo. Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Legislativa, deputado Geraldo Magela, excelentíssimo senhor cidadão honorário de Brasília, doutor Geraldo Brindeiro, excelentíssima senhora Procuradora-Geral Adjunta da Procuradoria do DF, Beatriz Kisses Torrente de Sordi, neste ato representando o excelentíssimo senhor Governador do Distrito Federal, excelentíssimo senhor Ministro do Superior Tribunal da Justiça, José Arnaldo da Fonseca, excelentíssimo senhor Ministro do Superior Tribunal Militar, Aldo da Silva Fagundes, excelentíssimo senhor Ministro do Tribunal de Contas da União, Ademar Paladini Guise, excelentíssima senhora esposa do nosso homenageado, nesse momento recebendo o título de cidadão honorário de Brasília, e os seus filhos. Nesse momento, eu, representando aqui a bancada do Partido dos Trabalhadores, tendo em vista que o nosso líder, deputado Vasir de Ruri, teve que se ausentar a uma reunião da executiva do partido do qual ele faz parte. Gostaríamos de externar nossa admiração e gratidão pelo serviço até hoje prestados por tão ilustre figura pública que vem dedicando praticamente toda a sua vida pela consolidação do Estado de Direito no Brasil, bem como sua luta incessante na perspectiva de garantir os preceitos constitucionais.
destacando ainda sua inestimável contribuição na vida acadêmica, particularmente dentro da Universidade de Brasília, onde exerceu, entre outras atividades, um papel de destacada liderança. Contudo, antes de prosseguirmos, gostaríamos de resgatar um pouco o papel fundamental que a Procuradoria-Geral da República desempenhou nos últimos anos, na busca da consolidação da democracia plena em nosso país. Permanece vivo na memória do povo brasileiro o reconhecimento pelo esforço realizado por aquela instituição para que todos os fatos relacionados ao afastamento do ex-presidente Collor fossem esclarecidos. Num país como o nosso, onde as desigualdades sociais são tão gritantes, cabe aos poderes constituídos a missão de resguardar a equidade de direitos, possibilitando aos excluídos, social e economicamente, a oportunidade de verem seus direitos constitucionais plenamente garantidos, não se curvando assim aos interesses dos poderosos que tanto lucraram ao longo da história brasileira com as mazelas imputadas ao nosso povo tão sofrido. É com base nessas constatações que, ao saudarmos o Procurador Geraldo Brindeiro, temos também a certeza de que a Procuradoria-Geral da República terá sempre como um de seus objetivos fundamentais a luta para que seja plenamente concretizado o preceito constitucional que impõe ao Estado a obrigação de garantir a cidadania plena a todos os brasileiros. Quero anunciar também a presença da excelentíssima senhora Procuradora-Geral junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, doutora Cláudia Pereira. Agradecer também a presença do senhor Jackson Samuel Batista, representando o deputado Carlos Alberto, deputado federal pelo PSDB do Rio Grande do Norte, doutora Eudiceia Tavares, subprocuradora da República, senhor Antônio Eustáquio Correia, diretor-geral da Imprensa Nacional, senhora Laurinda Salomão, diretora da Secretaria de Administração do Conselho de Justiça Federal, senhor José Bonifácio Borges de Andrade, consultor jurídico do Ministério da Previdência, senhor Marcelo Pereira da Silva, da senhora Evani de Oliveira Silva, procuradora-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho, 10ª Região, doutor José de Anchieta Elciar, consultor especial da Transbrasil, do senhor Antônio de Sá Bezerra. Agradecer também a presença do senhor Gilmar Mendes, subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil da Procuradoria da República, da doutora Laurita Vaz, subprocuradora-geral da República em exercício, senhor Raimundo Francisco Ribeiro, subprocurador-geral da República, senhora Elza Curvelho Rocha, subprocuradora-geral da República, da senhora Áurea Maria Nogueira, procuradora regional, doutor José Flaubert, subprocurador-geral da República, doutor Haroldo Ferraz da Nóbrega, vice-procurador-geral da República, da senhora Horádia Gomes da Silva, presidente da Associação dos Servidores do Ministério Público Federal. Tenho a honra, neste momento, de conceder a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Luiz Estevão. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputado Geraldo Magela, excelentíssimo senhor cidadão honorário de Brasília, doutor Geraldo Brindeiro, senhora procuradora-geral adjunta da Procuradoria do Distrito Federal, doutora Beatriz Kisses, neste ato representando o excelentíssimo senhor governador, excelentíssimo senhor ministro do Superior Tribunal de Justiça, José Arnaldo da Fonseca, excelentíssimo senhor ministro do Superior Tribunal Militar, Aldo da Silva Fagundes, excelentíssimo senhor ministro do Tribunal de Contas da União, doutor Ademar Palladini Guise, meu caro amigo, presidente do meu partido, PMDB, deputado distrital desta Câmara Legislativa, autor do requerimento desta homenagem, deputado Odilon Aires, minha cara deputada federal Eurides Brito, meu caro e inesquecível mestre, e hoje também, desde a semana passada, cidadão honorário do Distrito Federal, professor Carlos Fernando Matias de Souza, demais
autoridades presentes, senhoras e senhores, meus caros deputados distritais, companheiros de trabalho desta Câmara Legislativa. Venho com muita honra, em nome da bancada do PMDB, representada nesta Casa Legislativa com 8 parlamentares, na pessoa dos deputados Odilon Aires, presidente do nosso partido, Benício Tavares, Manuelzinho, Jorge Cauí, Edmar Pirineus, Daniel Marques e eu, e Tadeu Filipelli, tecer esse discurso de saudação ao novo cidadão honorário do Distrito Federal, Dr. Geraldo Brindeiro. Muitas seriam as razões pelas quais o Dr. Geraldo Brindeiro é mais do que merecedor desse título. E a primeira delas seria, sem dúvida alguma, a que eu reputo a mais importante de todas, o fato do Dr. Geraldo Brindeiro ter, ao longo dos últimos 25 anos de sua vida, dedicado boa parte do seu tempo e o melhor dos seus conhecimentos ao magistério. Desde o seu ingresso como professor de Direito Civil e Direito Constitucional da Faculdade de Direito da Universidade do Distrito Federal em 1972, até hoje, a sua presença na Universidade de Brasília como vice-reitor da Faculdade de Direito da nossa UNB, o Dr. Geraldo Brindeiro tem, ao longo de todos esses anos, propiciado a milhares e milhares de jovens estudantes da nossa cidade a transmissão do seu invejável conhecimento. Conhecimento esse que começou na Faculdade de Direito do Recife, faculdade que me é muito cara por uma série de razões. Há 2 anos, estando dona Sara Kubitschek enferma, acometida de um ataque cardíaco, fui visitá-la no Hospital Golden Garden. E lá tive a oportunidade, num domingo à tarde, de encontrar o embaixador Aloísio Napoleão, pai do ministro Hugo Napoleão. O embaixador, com a minha presença, me fez uma revelação que até então eu desconhecia. A revelação de que acabara de escrever um livro contando sua biografia e que nesse livro, numa das primeiras páginas, dizia de ter, enquanto estudante da Universidade do Recife, no seu ano de formatura, participado de uma polêmica eleição, em que, pela primeira vez na história daquela universidade, seria eleito o paraninfo da turma. E, para minha alegria, ele me fez presente desse livro, em que, numa de suas primeiras páginas, ele dizia que o primeiro paraninfo eleito da Universidade de Direito, da Faculdade de Direito da Universidade do Recife, era justamente meu avô, Luiz Estevão de Oliveira, professor daquela universidade. A Universidade do Recife, já naquela época, era uma das excelências do estudo do direito em nosso país, e o Dr. Geraldo Brindeiro teve a oportunidade de engrandecer ainda mais os seus conhecimentos, conseguindo 2 títulos invejáveis e que orgulham muito a nossa cidade. O título de mestre em leis pela Universidade de Yale e doutor na ciência da lei, também pela mesma prestigiada Universidade de Yale. Por tudo isso, tendo dedicado 25 anos de sua vida ao exercício do magistério, à transmissão do seu invejável conhecimento, como disse, o Dr. Geraldo Brindeiro já seria mais do que merecedor dessa homenagem. Mais do que isso, ao trazer a sua família para o Distrito Federal, a senhora Paula Brindeiro, seus filhos, nascidos aqui, Margaret Ann, George Andrew e Charles Thomas, presenteou Brasília também com aquele que é o maior gesto de amor pela nossa cidade, a de pessoas que de todo o país e até de muitas partes do mundo escolheram essa aventura extraordinária de construir a nova capital de Brasil para constituir e abrigar a sua família. Mas o Dr. Geraldo Brindeiro tem uma carreira no serviço público que realmente é digna da admiração e do nosso respeito. Em primeiro lugar, por ter ingressado no serviço público através de concurso público. E a partir daí, ter galgado todos os postos de sua carreira vitoriosa, sempre por merecimento ou também por concurso. Essa é a maneira que todos nós defendemos, pela qual deva ser a carreira de todos aqueles que, ao ingressar no serviço público, se propõem a prestar serviços ao povo brasileiro. Porque nada mais justo, nada mais bonito, nada mais elogiável do que estarmos homenageando uma pessoa aqui, que por sua dedicação, sua correção, seu caráter, sua competência e seu discernimento, se fizeram merecedores de cada uma das promoções, de cada um dos degraus galgados ao longo de sua vida.
Tive a oportunidade de conhecer o Dr. Geraldo Brindeiro pessoalmente, quando em 1994, candidato a deputado distrital, fui vítima de uma sórdida acusação absolutamente leviana e mentirosa por parte de opositores, que buscava com isso inviabilizar minha candidatura a deputado distrital. Estreante na política e também nas dificuldades que a vida pública oferece, pelas inúmeras artimanhas e trapaças que são feitas para aqueles que buscam simplesmente o direito de, através do voto, representar o povo, tive a oportunidade de ser recebido pelo Dr. Geraldo Brindeiro, à época subprocurador-geral eleitoral, que com extraordinária paciência e respeito por um simples candidato a deputado estadual, numa eleição em que se elegia inclusive o presidente da República, teve a paciência de me orientar e de me dar todas as indicações pelas quais eu deveria fundamentar um recurso ao Tribunal Superior Eleitoral, a fim de que, ao longo de minha campanha, eu, por ignorância ou por falta de informação, não cometesse os erros que poderia cometer e que poderia inviabilizar não só a minha, mas assim também como a candidatura de outros que postulavam também o direito de representar o povo. Naquele momento, eu tive a percepção da grandeza do caráter do Dr. Geraldo Brindeiro, porque percebi que, embora para muitos pudesse parecer irrelevante para uma pessoa revestida da sua autoridade perder tanto tempo simplesmente para orientar um candidato a deputado estadual, a deputado distrital, eu compreendi que eu estava diante de uma pessoa que tem a exata noção da grandeza da autoridade. Porque a grandeza da autoridade, ela se revela justamente naquele momento em que toda aquela autoridade é colocada a serviço daqueles que buscam pouco. Porque colocar a autoridade a serviço daqueles que muito podem e que muito buscam, evidentemente é coisa que todos que ocupam cargo público gostam de fazer. Mais do que isso, conduzido hoje ao cargo de Procurador-Geral da União, o Dr. Geraldo Brindeiro tem pautado a sua atuação por aquilo que todo cidadão brasileiro deseja ver naquela instituição: a discrição, a eficiência e, principalmente, o pleno exercício do seu papel de fiscal da lei, sem abrir mão de sua autoridade, mas também sem tornar o seu cargo simplesmente um palco para exibições passageiras e gratuitas que ocupam por breve tempo espaço na imprensa, mas que não conseguem ter o respeito e a dignidade de permanecer nos livros da nossa história. Com essa atuação serena e firme, o Dr. Geraldo Brindeiro, por exemplo, conseguiu o que nunca tinha sido conseguido no país, que foi a captura do Major Ferreira, condenado pela morte do procurador Pedro Jorge no famoso escândalo da mandioca. Um dos casos mais tristes para a justiça brasileira, porque um cidadão, no exercício do seu dever de proteger o Estado e de fiscalizar aqueles que descumpriam as leis do Estado, foi assassinado sem que até aquele momento conseguisse se prender aquele que for o responsável por isso. Com sua serenidade e a certeza de que trabalha corretamente e que não são as luzes dos holofotes, nem as intenções dos pretensos formadores de opinião pública, o Dr. Geraldo Brindeiro, também com extraordinária independência e altivez, tem determinado o arquivamento de muitos processos contra o ex-presidente Collor, por entendê-los absolutamente, segundo inclusive os próprios despachos, inconsistentes e sem fundamentação para que prossigam. Temos absoluta certeza que tivesse encontrado ou se encontrar processos em que é necessário que se aprofunde as investigações, o Dr. Geraldo Brindeiro não hesitará em fazê-lo. Mas eu registro isso, porque isso é que nós esperamos. É que, lamentavelmente, não é seguido por muitas das autoridades brasileiras. A consciência de que ser autoridade implica em ser independente. Ser autoridade implica em ser firme, coerente e determinado. E por isso mesmo, ser autoridade significa não correr atrás do brilho fácil, efêmero e, lamentavelmente, de pouco resultado prático para a sociedade brasileira. Por tudo isso, eu quero cumprimentar o deputado Odilon Aires, presidente do meu partido, partido ao qual me filiei juntamente com outros 7 companheiros depois de eleito, por entender que no PMDB,
conduzido também com a sua determinação, com a sua coragem, com a sua altivez, encontraríamos o abrigo para que a nossa postura de parlamentares independentes, de parlamentares de oposição, de parlamentares críticos ao governo, seria exercida com plena liberdade, por entender que ingressaríamos num partido que, segundo a sua orientação, se curva à vontade do eleitor, nunca à vontade dos poderosos, nunca às conveniências de momento, de concessões a quem quer que seja por interesses passageiros. Portanto, parabéns ao presidente do meu partido, o deputado Odilon Aires, parabéns à Câmara Legislativa por ter aprovado por unanimidade esse título que honra o Distrito Federal, e parabéns aos filhos, à esposa e particularmente ao doutor Geraldo Brindeiro. Brasília se orgulha de tê-lo como filho. Muito obrigado. Registramos com muita honra as presenças do senhor Edejavá Lira, decano de Assuntos Comunitários da UNB, senhor João Batista de Almeida, secretário-geral da Procuradoria-Geral da República, senhora Selma Souza, presidente da Associação do Ministério Público do Distrito Federal, senhor Carlos Fernando Matias, juiz do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, senhor Antônio de Sá Bezerra, vice-presidente da OAB, senhor Gilmar Ferreira Mendes, representante da Casa Civil da Presidência da República, senhor Nelson Paruque, corregedor-geral do Ministério Público Federal, senhor Coronel Rudá Cavalcante, representante do Comando Militar do Planalto, senhora Eurides Brito, ex-secretária da Educação e ex-deputada federal, suplente deputada federal, senhor Elias Demetri, senhor Henrique de Souza Vieira, senhor Herman Barbosa, senhora Marilyn Costa dos Santos, conselheira substituta do Conselho Pedroso Horta, do PMDB, senhor Jorge Luiz, senhor Sebastião Batista Afonso, representando o presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, senhor Getúlio Romeu Ramos, senhor Joelson Dias, senhora Ieda Pereira, subprocuradora-geral da República, senhor Tadashi Murakami, senhor Fernando Godoy, diretor do Correios. Neste momento, tenho a honra de conceder a palavra ao excelentíssimo senhor Geraldo Brindeiro, cidadão honorário de Brasília. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputado Geraldo Magela, excelentíssima senhora procuradora-geral adjunta da Procuradoria do Distrito Federal, doutora Beatriz Kisses Torrentes de Sorte, neste ato representando o excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal, excelentíssimo senhor ministro do Superior Tribunal de Justiça, ministro José Arnaldo da Fonseca, excelentíssimo senhor ministro do Superior Tribunal Militar, ministro Aldo da Silva Fagundes, excelentíssimo senhor ministro do Tribunal de Contas da União, ministro Ademar Paladini Guise, excelentíssimo senhor deputado Odilon Aires, autor do requerimento que proporcionou esta solenidade, esta conferência do título honorário que tanto me honra, excelentíssimo senhor vice-procurador-geral da República, aqui presente, doutor Haroldo Ferraz da Nóbrega, excelentíssimo senhor procurador-geral do Ministério Público do Trabalho, doutor Jefferson Coelho Pereira, aqui presente, excelentíssimo senhor procurador-geral da Justiça Militar, doutor Kleber de Carvalho Coelho, aqui presente, excelentíssimo senhor doutor Humberto Adjuto Ulloa, procurador-geral do Distrito Federal e Territórios, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, aqui presente, excelentíssimos senhores subprocuradores e subprocuradoras gerais da República, presentes nessa solenidade, excelentíssimo senhor corregedor-geral do Ministério Público Federal, doutor Nelson Paruque, excelentíssimos senhores, e deveria ter citado desde o início, deputados distritais, membros desta Câmara Distrital, que tanto tem feito pelo Distrito Federal, excelentíssimo senhor doutor Gilmar Ferreira Mendes,
Procurador Regional da República e subchefe do Gabinete Civil da Presidência da República, presente nessa solenidade, Excelentíssima Senhora Deputada Federal Eurides Brito, ex-secretária da Educação do Distrito Federal, Excelentíssimo Senhor Professor Carlos Fernando Matias de Souza, meu colega da Universidade de Brasília e juiz do Tribunal Regional Federal, Excelentíssimo Senhor Professor Sebastião Batista Afonso, que é meu amigo e representante nesta solenidade do Tribunal de Contas do Distrito Federal, demais autoridades presentes, membros do Ministério Público, magistrados, advogados, senhoras e senhores. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer pela concessão generosa da Câmara do Distrito Federal, Câmara Legislativa do Distrito Federal, do título de cidadão honorário de Brasília, a minha pessoa, pelo decreto legislativo de 10 de setembro de 96, por unanimidade. Agradeço penhoradamente e sinceramente à Câmara Legislativa por esta honra e privilégio de receber esse título de cidadão honorário de Brasília. Gostaria também, inicialmente, de agradecer as palavras também generosas do deputado Odilon Aires, velho amigo, as palavras generosas dos deputados Eurípides Camargo, líder do PT, nesta casa, lembrando a iniciativa do deputado Odilon Aires, que é presidente do PMDB do Distrito Federal, as palavras também generosas do líder do PMDB nesta casa, o deputado Luiz Estevão. Devo dizer que tenho procurado cumprir o meu dever com a mais vigorosa fonte da minha força, que é a minha família aqui presente, a quem me dirijo, a minha esposa Paula Romaine, Jorge, Margaret e Charles. Gostaria de agradecer, então, inicialmente, essas palavras generosas que foram ditas a meu respeito sobre a minha atuação como membro do Ministério Público, a minha vida profissional como professor universitário e a minha atuação mais recente como Procurador-Geral da República. E gostaria de dizer algumas palavras nessa ocasião tão importante para mim, tendo em vista o que ocorreu em toda a minha vida. Vim para Brasília em 1971, como foi relatado pelo deputado Odilon Aires. Eu me formei pela Faculdade de Direito de Recife em 1970, a velha Faculdade de Direito de Recife, mais antiga, ao lado da de São Paulo, do país, fundada no século XIX. Cheguei a Brasília com 22 anos, para ser assessor jurídico do ministro Jaci Falcão. Depois de inúmeros concursos públicos, após passar 2 anos naquela casa, no Supremo Tribunal Federal, com uma experiência magnífica para o recém-formado, com 22 anos de idade, fiz concursos públicos, atuei no Tribunal de Contas da União por 6 meses e depois na Procuradoria-Geral do INCRA por concurso público durante cerca de um ano. Fiz concurso público para o Ministério Público Federal em 1974, ingressei com 24 anos, na época o mais jovem, procurador da República. Me lembro que naquela época, Brasília, em 1971, boa parte da Asa Norte praticamente não existia. Na própria Asa Sul havia muitas áreas inexistentes, muito barro, muito vermelho na cidade. O Yacht Clube de Brasília tinha apenas a sede de madeira. Muito do que existe hoje não existia, certamente, naquela época, há mais de 20 anos, há cerca de 26 anos. Após 8 anos no Ministério Público Federal, atuando no Ministério Público Federal, como Procurador da República, primeiramente junto ao extinto Tribunal Federal de Recursos, depois junto ao Superior Tribunal de Justiça, e dando aulas na Faculdade de Direito da Universidade do Distrito Federal. Vejo aqui alguns colegas, como o professor Nelson Parucker, o professor Carlos Matias, alguns que também tiveram no CEUB também, oportunidade de dar aulas naquelas instituições de ensino em Brasília, que foram tanto enfatizadas pelo deputado Luiz Estevão, e que realmente me comove profundamente, porque é uma atividade extremamente enriquecedora, contato com as novas gerações, e o ensino é muito enriquecedor de nós próprios professores. Resolvi ir para os Estados Unidos da América, depois de 8 anos atuando no Ministério Público Federal, para fazer uma reciclagem. Pretendia passar cerca de um ano, terminei passando quase 3 anos, 2 anos e 9 meses, me casando, e como foi dito na época, além de casar, obtendo 2 títulos, nada mal, para um período de apenas 3 anos. Obtive o título de mestrado
e o título de doutorado pela Universidade de Yale, onde passei cerca de 2 anos e 9 meses. Casei com Paula Romaine, graduada por Harvard, concorrente da universidade onde fiz o curso de Direito de pós-graduação. E nasceram meus filhos em Brasília. Margaret, em 1985, hoje com 11 anos. Jorge Charles, nascido em 88, hoje com 8 anos de idade. Eu jamais imaginava, após a minha formatura, em 1970, pela Faculdade de Direito de Recife, que terminaria vindo para Brasília. Meu pai, de saudosa memória, nasceu em Monteiro, na Paraíba, terra de Jaci Falcão, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Rafael Maia, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ambos, e outros ministros do Superior Tribunal de Justiça, Demócrito Reinaldo. Meu pai foi prefeito de Recife, senador, era médico, morreu em 1990, de Monteiro, uma cidade que tem apenas 2 fileiras de casas, uma prefeitura e a igreja do outro lado. Minha mãe de Vicência, e eu vim para Brasília com 22 anos. Me defino como neto de Monteiro, filho de Recife, lá nasci, e adotado com muito carinho por Brasília. Segui aquilo que os americanos muitas vezes dizem para os jovens: go west. Eu vim para o oeste, vim para o centro-oeste, como recém-formado, com 22 anos. Cidade de Brasília, capital da esperança, sonho de Dom Bosco. Tenho hoje 48 anos, 22 anos passados em Recife, 3 aproximadamente nos Estados Unidos e 23 anos em Brasília. Meus filhos, como disse, nasceram aqui, Margaret, Jorge, Charles. Minha família, na verdade, é daqui de Brasília. A minha família, meus pais, meus irmãos em Recife, em outros estados da federação, mas minha família própria, minha mulher e meus filhos, a minha família foi formada em Brasília, nascidos aqui. Tipicamente uma família brasiliense, de quem muito me orgulho. E minha profissão também foi exercida durante toda a minha vida em Brasília. Quero dizer que aqui tive uma experiência desde o início, que cheguei em 1971, em fevereiro, até hoje, muito importante, tanto do ponto de vista pessoal, profissional e familiar, como do ponto de vista cultural. Aqui nessa cidade, capital do país, nós encontramos muitos nordestinos, gaúchos, mineiros, goianos, cariocas, paulistas. Há uma verdadeira cidade enriquecida pelo conglomerado de cultura de todo o país. Todos, me permitiria dizer, com as qualidades de todos os estados da federação, as melhores, mas eu gostaria de citar a sabedoria do mineiro. Deveriam todos os cidadãos ter a operosidade do paulista, a coragem do gaúcho, a inteligência do baiano, e eu diria então a fortaleza do nordestino, como diria Euclides da Cunha e os sertões. O nordestino é sobretudo um forte. E ao falar da sabedoria do mineiro, não podia deixar nesta ocasião de prestar uma homenagem ao ex-presidente da República, Juscelino Kubitschek de Oliveira. Democrata, tolerante e homem de ação, o maior, a meu ver, de todos os presidentes da República brasileiros, estadista, homem de visão, político de escola, querido e amado pelo povo brasileiro e por todos nós, o criador de Brasília. Na verdade, a meu ver, a nova democracia brasileira começou com Brasília e com o saudoso presidente JK. Depois de um intervalo, recomeça com o presidente Fernando Henrique Cardoso, às vésperas do 3º milênio. E Brasília é a capital da esperança, diz o hino da cidade, e da realidade do novo Brasil, forte e humano, no melhor estilo brasileiro, orgulho de todos nós. A nova democracia brasileira, forte e humana na América tropical, como diria o saudoso Gilberto Freire. Brasília é obra de brasileiros. Quem chega no aeroporto, se dirige à capital, vê a placa, obra de brasileiros e patrimônio da humanidade. Foi durante o governo do governador José Aparecido que foi reconhecida pela Unesco, pela ONU, foi dado esse título único a Brasília, patrimônio da humanidade. Caso único, porque normalmente as cidades que recebem o título de patrimônio da humanidade são cidades históricas no Brasil, como Ouro Preto, em Minas Gerais, ou Olinda, em Pernambuco. Mas, dadas as características de Brasília, da sua arquitetura, da sua cidade nova, de ser a cidade do 3º milênio,
foi conferido esse título único e peculiar e único a Brasília, um patrimônio da humanidade, por empenho do ex-governador José Aparecido, hoje presidente da Fundação Oscar Niemeyer. Gostaria, nesta oportunidade também, de agradecer mais uma vez, e reiterar os agradecimentos, e sentir-me profundamente honrado e privilegiado com o recebimento deste título de cidadão honorário de Brasília, ao saber que tantas inúmeras e importantíssimas personalidades também receberam este título. Gostaria de citar apenas como representativas essas autoridades e pessoas da vida cultural do Brasil, pessoas importantes para o país, tão representativas de todo o país, não apenas na área política, mas na área cultural, como o professor Oscar Niemeyer, que recebeu esse título em 10 de dezembro de 92. Houve o professor e senador Darcy Ribeiro, fundador da Universidade de Brasília, da qual tenho a honra de fazer parte, como professor da Faculdade de Direito, que recebeu este título em 30 de maio de 95. Mas há inúmeras outras personalidades que também receberam este título e que estão por receber, o que me faz orgulhoso e consciente do privilégio, da honra que é ter, que merecer este título conferido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. Finalizando, gostaria de reiterar meus sinceros agradecimentos, mais uma vez, à Câmara Legislativa do Distrito Federal, na pessoa do seu presidente, deputado Geraldo Magela. Agradecer mais uma vez ao deputado Odilon Aires pela iniciativa que tomou ao apresentar essa proposta à Câmara Legislativa, aos deputados Eurípides Camargo pelas palavras generosas a respeito do Ministério Público. Esta é uma homenagem também ao Ministério Público, que, segundo as pesquisas reveladas recentemente, o professor Bolívar Lamounier, pelo IDESP em São Paulo, revelam a credibilidade do Ministério Público e sua preferência também pelo aprimoramento técnico e jurídico cada vez maior, conforme revela essa pesquisa pelo IDESP, coordenada pelo professor Bolívar Lamounier, pela professora Suzana Sadek. Agradeço as generosas palavras do deputado Odilon, deputado Eurípides Camargo, líder do PT nesta Câmara Legislativa, do presidente do PMDB, deputado Odilon Aires, e o líder do PMDB na Câmara Legislativa, o deputado Luiz Estevão. Agradeço também a todas as autoridades aqui presentes e amigos que nos prestigiaram, a mim e a minha família aqui presente, comparecendo a esta solenidade. E para concluir, cito trecho de minha preferência, do hino de Brasília, capital da esperança, capital de um Brasil audaz, bom na luta e melhor na paz. Salve o povo que assim te quis, símbolo da força de um país. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor cidadão honorário de Brasília, doutor Geraldo Brindeiro, senhora procuradora-geral adjunta do Distrito Federal, doutora Beatriz Dessorte, aqui representando o senhor governador Cristóvão Buarque, excelentíssimo senhor ministro do Superior Tribunal de Justiça, José Arnaldo da Fonseca, excelentíssimo senhor ministro do Superior Tribunal Militar, Aldo da Silva Fagundes, excelentíssimo senhor ministro do Tribunal de Contas da União, Ademar Guise, meu caro amigo e excelentíssimo senhor deputado Odilon Aires. Outro dia eu tive que, numa destas sessões, fazer uma pergunta a nós mesmos. Por que que nós, como Poder Legislativo do Distrito Federal, recém-instalado, com 6 anos, tínhamos que conceder tantos títulos de cidadão honorário, cidadãos e cidadãs honorários a Brasília? E às vezes até sermos criticados por isso. Às vezes a imprensa não perdoa. Eu diria que nem perdoa. A imprensa é implacável com o Poder Legislativo. E pode até
vir críticas porque concedemos em pouco tempo diversos títulos desta ordem. E eu encontrei uma resposta que eu acho que justifica perfeitamente. É que, por ser um jovem poder legislativo, nós temos que buscar reconhecer o trabalho que muitas pessoas fizeram e fazem pelo Distrito Federal. Mas aí, homenagear pessoas como o Dr. Geraldo Brindeiro, que muito fizeram por Brasília, que, como bem disse ele, viram esta cidade crescer, fizeram esta cidade crescer. Bom, de fato, o Dr. Geraldo Brindeiro já tem o título de cidadão de Brasília, até porque foi um dos que ajudou a construir esta cidade. Mas o reconhecimento que nós prestamos ao Dr. Geraldo Brindeiro é uma homenagem, sim, ao homem, ao pai de família, ao esposo, ao companheiro, ao brasiliense adotado e que adotou também esta cidade, mas também ao dirigente maior do Ministério Público. E esta homenagem também, consideramos, se estende a todo o Ministério Público. E fazemos como um reconhecimento do povo de Brasília, do povo do Distrito Federal, que aqui é representado pelos 24 parlamentares dos mais diversos partidos, das mais diversas orientações ideológicas e posturas, e das mais diversas origens. E fizemos por unanimidade. Sabemos que o reconhecimento desta cidade ao trabalho do Dr. Geraldo Brindeiro é apenas parte do pagamento que esta cidade lhe deve. E, sem dúvida nenhuma, sabemos que é o reconhecimento de uma cidade que foi escolhida para que ter o seu trabalho, ter a criação da sua família, ter o coroamento de sua vida profissional, mas que passamos a partir de agora. Como bem dizemos na vida, que os verdadeiros pais não são necessariamente aqueles que geram, mas aqueles que dão amor, que dão afeto, que dão proteção, que dão carinho, aqueles que educam e que criam. E eu tenho certeza que Brasília hoje recebe Dr. Geraldo Brindeiro como verdadeiro filho. Não mais o queremos apenas como adotivo. Queremos como filho verdadeiro e que não só como filho, como cidadão desta cidade. E que esta casa apenas reconhece o que a população de Brasília já vem fazendo de reconhecimento pelo seu trabalho, pela sua competência e por ter nos dado a honra de estar aqui nesta cidade conosco. Quero agradecer a presença de todos e dizer que quem sente honrado com a concessão deste título é a Câmara Legislativa por ter, a partir de hoje, o Dr. Geraldo Brindeiro como cidadão honorário de Brasília. Muito obrigado, está encerrada a sessão.